Ótimo, beleza. Então, a ideia dessa conversa, a ideia desse encontro aqui é que seja realmente uma conversa mesmo, assim, sabe? No sentido de que vocês podem ficar à vontade para a gente ir trocando ideia, podendo conversar sobre as dúvidas e pensamentos que vocês podem ter a partir das coisas que eu for trazendo. E não queria que fosse um clima de palestra e só no final a gente conversa, não. Tá? Se vocês tiverem alguma coisa a pensar aí no meio do caminho, pelo chat, ou se quiser até tomar a palavra aí por voz, também eu acho que é uma coisa boa, tá bom? Eu queria começar a conversar sobre essa história, né, sobre isso, contando uma história pessoal minha. Eu acho que esse projeto do Migratórias, como um todo, ele acabou surgindo por conta do meu histórico familiar, sabe? Embora eu seja da psicologia, da psicanálise, e Gabriele, eu tenho uma espécie de herança, né, dos meus pais, do meu irmão, né, da minha irmã também. Eu sou de uma família que muita gente acabou entrando por esse campo assim da gestão, sabe? Em áreas muito diferentes. Minha mãe da educação, meu pai e meu irmão da engenharia. A minha irmã, ela trabalha em museus de arte e também, de alguma forma, acaba assumindo algumas coisas de gestão. E eu, dentro da psicologia, meu percurso não foi sempre dentro de um consultório. Meu percurso foi dentro, né, da área hospitalar. Eu formei em 2008, resolvi fazer um mestrado, aí fui para fora, fiquei um tempo na França por conta do mestrado, e voltei em 2010. Eu abri o consultório, na verdade, entrei num consultório, que é como a gente faz, né, normalmente. Entrei num consultório junto com outros colegas, éramos 6 colegas dividindo um único consultório, cada um com pouquíssimos pacientes, se é que a gente tinha naquele início, né? E aí de lá para cá que a minha carreira clínica começou, mas logo nesse início, em 2010, quando eu voltei do mestrado, eu entrei para a área hospitalar. E na área hospitalar, acaba envolvendo uma lógica de setor de psicologia, né? Um setor em que a gente vai conversar com outros setores, ter essa relação de fornecimento, de clientela, né? De alguma forma a gente recebe demandas de outros setores, faz demandas para outros setores, então é uma troca que acontece com frequência. E nos hospitais, hoje em dia, está mais do que comum a gente pensar numa lógica de gestão da qualidade. Tem uns selos de acreditação, tem umas coisas que funcionam assim. Não sei se tem alguém aqui que é da área hospitalar. Mas quando eu estava nesses lugares, nesses hospitais que eu trabalhei em 3 hospitais aqui em Belo Horizonte, eu acabei me envolvendo também com esses aspectos de gestão, assim, sabe? Eu acabava sendo empurrado um pouco para esse lugar, assim, por reconhecer em mim algum gosto, né? O pessoal da turma já reconhecia em mim algum gosto por essa área, mas também acabava que ninguém queria mexer com isso. O pessoal da psicologia tinha aversão, Elisa, tinha versão e ainda tem, né? A gente normalmente não quer saber desses assuntos, não quer, né? Tem uma certa birra, um certo preconceito, às vezes, até, não acho que seja tanto exagero falar com esses termos, mas a gente evita ficar contaminado por essas coisas, né? Mas eu acabei tentando arrumar um jeito de ficar próximo a isso de algum jeito e, ao mesmo tempo, não me distanciando desse aspecto clínico, continuando formação. Hoje eu estou no doutorado, assim, tem um clima de que eu permaneço estudando o máximo que eu posso, exercendo minha atividade clínica, dando aula de psicanálise, e cheguei a dar aula e fazer alguns estágios. Hoje em dia eu conduzo um grupo de supervisão, participo de um grupo de formação continuada em psicanálise. Então eu consegui manter isso em paralelo. Mas por que eu acho que eu dei conta de fazer isso? Eu acho que tem muito a ver com a minha história familiar. Eu, desde pequeno, eu escutava da minha mãe uma certa história familiar, assim, no sentido de que a minha avó falava para ela e para as minhas tias
que saber não ocupa espaço. Essa era uma ideia que... pessoal, agora que eu estou vendo, tem um chat aqui rolando no Instagram também. Clica no link da bio, gente, vão lá pro Meet, que aí a gente conversa melhor por lá, tá? Acho que vai ser mais legal. Bom, mas aí a Maíla tá aí falando do hospital. A Maíla é do hospital também. Mas aí eu escutava isso da minha mãe, né? A notícia que minha mãe trazia de um certo saber que minha avó tentava passar para ela, que era esse de que aprender não ocupa espaço, saber não ocupa espaço, que a gente acabava podendo aprender cada vez mais, continuar aprendendo. Hoje em dia, eu tenho minhas dúvidas sobre essa teoria da minha avó, sabe? É um problema meu de doutorado esse, e é um problema meu aqui do Migratórias. Não sei se vocês já viram algum vídeo meu falando sobre isso, eu acho que eu já coloquei uns 2 sobre isso lá no Instagram, que eu digo assim, que às vezes alguns saberes excluem outros mesmo. Às vezes, alguns saberes dificultam que a gente aprenda outros. Então, não é que ele ocupe espaço, a gente sempre pode aprender, mas às vezes fica mais difícil aprender. Às vezes fica mais difícil aceitar algumas ideias diferentes. E essa resistência, ora ela é só resistência, ora ela é algo muito bem-vindo, no sentido de que alguma coisa precisa ser criticada naquele novo saber mesmo e tal. Então, eu entrei por esse campo aqui do Migratórias, muito nesse clima assim, como é que nós vamos fazer para poder fazer com que esses conceitos, essas ideias sobre gestão, entrem nesse campo nosso, sem que eles necessariamente entrem de maneira nociva para o campo, para as pessoas e para a nossa clínica, para o nosso fazer clínico. Eu acabo usando um termo, uma forma meio terminológica, um jeito assim de separar as coisas por conta da terminologia, que não é, eu concordo com alguma crítica que possa haver sobre isso, não é a melhor das opções, não resolve o problema eu dizer que tem a clínica e tem o consultório, como se fossem 2 coisas separadas. Isso é só um jeito didático de tentar apresentar. Mas, de fato, uma coisa pode atrapalhar a outra, né? Existe um conflito de interesses muito grande entre o que pode ser a clínica, aquilo que a clínica exige, inclusive de distância desses debates financeiros, por exemplo, né, para a gente poder atender, mas, ao mesmo tempo, se a gente não consegue resolver nossos problemas pessoais, no sentido de receber uma grana suficiente, ter um faturamento suficiente para o nosso trabalho, a partir do nosso trabalho, isso acaba impactando o nosso fazer clínico também. Então, não adianta nada também eu ficar distante dessas histórias e acabar indo para esse lado de ter dificuldade pessoal e de ter dificuldade para conduzir um caso clínico, né? Quando eu entrei na faculdade, meu pai ele tem uma coisa muito boa, assim, que eu espero ter também com meus filhos, que é o seguinte: meu pai ele sempre tenta orientar qual vai ser o nosso caminho. Ele não dá tanto palpite qual será, mas quando a gente escolhe, ele tenta ajudar da melhor forma que ele consegue, e às vezes, de fato, ajuda. Quando eu entrei na psicologia, quando eu falei que ele seria psicólogo, que a ideia era essa, meu pai imediatamente começou a pensar assim, o que ele vai fazer a partir da psicologia? Depois que eu decidi, ele achava que eu ia para a área de RH, e não foi meu caso, né? E aí depois eu decidi que eu ia para a clínica, e quando isso aconteceu, o meu pai teve a seguinte ideia, assim, de começar a me organizar, me ajudar a pensar, que o consultório também é um negócio. E quando ele me falou isso, eu falei, não, peraí, não tem nada a ver. E eu passei a faculdade toda falando que não tinha nada a ver, que isso não fazia sentido, e cada vez mais que eu avançava na faculdade, isso parecia uma coisa irreal, que não fazia sentido, que era ruim, que era nociva e tal. Até que quando eu formei, fiz mestrado, comecei a atender, eu comecei a perceber que a vida de ter um consultório, ter uma carreira clínica, não é tão simples assim. Né? Não adiantava só eu atender e
e estudava muito, sempre estudei, e esperar que as coisas iriam acontecer. Não é bem assim que a vida acontece, está todo mundo balançando a cabeça aqui, porque concorda, assim, né? Não é tão simples assim esse caminho. E essa é a cartilha que existe, né? Essa é a ideia que existe no campo. Vá investindo e invista no consultório que uma hora ele dá certo. Uma hora ninguém sabe quando. O que eu sei é que eu tenho algumas histórias de alguns colegas que desistiram da clínica, desistiram da psicologia, desistiram de trabalhar com consultório, foram fazer clínica só em instituição, embora tentaram. Eu tenho uma amiga que trabalhou comigo no hospital aqui em Belo Horizonte, e ela tentou ter consultório por 2 vezes. E ela ficou 2 anos, largou, depois ficou só no hospital, depois voltou para tentar fazer o consultório, e quando ela voltou, ela não durou mais 1 ano e saiu. No sentido assim, eu não dou conta disso. A fala dela era essa, eu não dou conta. Não dou conta dessa instabilidade, né, de uma suposta instabilidade, não dou conta dessa coisa que demora para acontecer, não dou conta desse encaminhamento das coisas que acaba acontecendo dentro de um consultório. Essa é a realidade de muitas pessoas, né? Quando eu comecei a fazer aqui esse projeto Migratórios, teve gente que me mandou mensagem no direct falando assim, ó, que bom que eu escutei isso aqui, eu estava desistindo da carreira, escutei, eu acho que tem um rapaz que está até aí, está no Instagram, que eu estou vendo daqui, se puder vir pro Meet, e eu escutei algumas pessoas falando, nossa, algumas coisas aqui era melhor eu ter escutado antes. E eu não falei nada, nenhum momento no Migratórias eu tenho falado sobre aspectos clínicos. A minha ideia é discutir só sobre negócio, só sobre consultório, gestão, conceitos que podem ajudar, conceitos que já existem, né, em outros campos, que qualquer que seja o negócio que a gente vai abrir, as pessoas usam, e que são mais do que conceitos validados, e por que diabos a gente não usa? Né? Por que a gente tem tanta dificuldade para poder fazer esse uso? É porque ele envolve muitas questões, ele acaba confrontando muitas questões éticas. Né? Se vocês forem ver nos meus, vamos falar assim, meus concorrentes, né, aqui nesse formato aqui, de apresentar essas coisas do migratórias e de, né, oferecer cursos sobre essa questão, vocês sabem que o que tem no mercado sobre isso, muitas vezes transforma o nosso consultório num balcão de venda. Faz com que o consultório seja só uma questão a ser debatida por essa via. E joga com um deslumbramento financeiro, muitas vezes, que poderia complicar e muito, às vezes, alguns encaminhamentos clínicos. Né? Muitas vezes, aí tem a variação de abordagem para abordagem, né? A forma as questões de técnicas com relação às intervenções, mas, assim, em alguns casos, às vezes, por exemplo, para a psicanálise, o manejo do dinheiro pode ser uma forma de interpretação, de intervenção, de pontuação no caso. Né? Isso, em outras abordagens, talvez não faça tanto sentido, mas para a psicanálise faz, sabe? A gente poderia, por exemplo, fazer um aumento de valor de sessão, ou não receber, ter um jogo relativo ao dinheiro que pode ser jogado para poder entrar em questão sobre, por exemplo, os investimentos que a pessoa tem no tratamento, ou a forma como ela lida com o outro, ou a forma como ela lida com o dinheiro. Então, assim, tem aspectos que envolvem o dinheiro, por exemplo, que não podem ser colocados de maneira descuidada, porque senão a gente troca os pés pelas mãos, né? Não vou ficar dando muitos exemplos a respeito disso, mas eu acho que todo mundo aqui concorda comigo que o que tem no mercado sobre isso não é lá grandes coisas, assim. Eu sou totalmente crítico e acho um problemaço que a gente tem enquanto campo. Duas coisas. Primeiro, essa naturalização de que psicologia não dá dinheiro, ou que se dá dinheiro é lá na frente. Então, isso já
dificulta a vida de muita gente, só pode ter consultório quem tem um dinheiro para ficar bancando o prejuízo do consultório por muito tempo, até que ele funcione, ou senão vai ter que trabalhar com outras coisas, porque o consultório não vai dar dinheiro mesmo. Então, assim, é como se fosse assim, não podemos pensar, não há um incentivo para poder pensar como é que um consultório funcionaria, como é que ele iria nos ajudar, pessoalmente, inclusive, para poder conduzir nossas vidas. E do outro lado, tem esse apelo muito grande ao financeiro, que faz com que, se eu falo, se a questão nossa é até que ponto nós podemos ganhar no consultório, a gente poderia chegar em valores, às vezes, muito altos. Mas para poder fazer isso, nós vamos ser jogados necessariamente a pensar em cobrar preços de sessão muito altos. Isso dificulta, por exemplo, o acesso de muitas pessoas ao consultório, às clínicas, né? E aí fica aquela coisa terrível, né? Que é assim, quem está com a agenda livre começa a pegar os casos que pagam muito pouco, ou quase nada, e isso acontece no início da carreira. Quem está no final da carreira, ou pelo menos já com um consultório bastante estabelecido, não precisa ser no final, né? Com um consultório estabelecido, já não pega esses casos e passa a cobrar cada vez mais, mais e mais. Aí fica aquela coisa, né? Assim, pessoas que têm uma maturidade clínica muito grande, elas não vão pegar casos que as pessoas pagam pouco, e esses casos podem ser muito difíceis também, que exigiriam também uma maturidade clínica, e o nosso campo não está tão aberto a isso, né? E do mesma forma o contrário, assim, uma pessoa que está começando, eu até entendo que seja difícil ela conseguir cobrar muito caro, né? Cobrar muito caro por algumas sessões, mas ela também precisa de viver, né? Então, assim, ela precisa saber fazer as contas, saber organizar o consultório para que ele não dê muito errado. Esses dias, eu estava conversando com uma colega que me procurou porque ela está num seguinte impasse. E esse é um impasse dos recomeços, eu acho, sabe? Ela falou o seguinte, falou, Lucas, eu passei num concurso público, então agora metade da minha semana ela é dedicada a essa atividade, e metade da minha semana, né, está dedicada à atividade clínica. Só que eu estou com um problema, porque eu estou muito cansada, porque eu trabalho muito, estou trabalhando muito, e nesse cansaço, o que está acontecendo? Eu estou ganhando dinheiro só nessa instituição, nesse concurso né, a partir desse concurso que eu passei, mas a minha atividade clínica, que estava muito no começo, eu só tendo pessoas que pagam muito pouco ou quase nada, e eu não estou dando conta de sustentar dessa forma, porque eu não tenho mais agenda para receber novos casos, eu estou me matando de trabalhar e não estou ganhando dinheiro nenhum. E aí, quando a gente foi conversar mais a fundo, assim, tentar entender, ela estava ganhando coisa assim de R$ 15 a sessão, tirando os custos, tirando as coisas todas. Então, assim, era um esforço grande para ela tirar dessa parte clínica, né, do consultório dela, R$ 500, R$ 600 por mês. Como é que você vai pegar a sua semana toda e pegar metade da sua capacidade de trabalho e ficar com R$ 600 por mês? Não dá, né, gente? Não tem condição, assim. A gente sabe que tem gente que vive com muito, muito pouco, a renda dela não é só essa, né, ainda bem. A realidade do país é muito complicada, mas a gente tem que lutar para que a realidade da psicologia, da psicanálise, não seja tão ruim. Se vocês jogarem no Google aí, por exemplo, qual que é o salário médio de um psicólogo clínico, depois vocês dão uma olhada. Assim, na primeira resposta, o Google já coloca lá, é 2.400 e poucos reais, a média salarial do psicólogo clínico. Isso nós estamos falando num momento em que o salário mínimo é 1.200. Então, é como se você estivesse dizendo que um psicólogo
está ganhando, em média não é o que ganha menos, é a média. É a média da nossa classe. É a média da nossa classe. Na média, as pessoas estão ganhando R$ 2.480. Eu não sei como é que foi feito esse cálculo, como é que é, mas parece que é uma média dos salários que estão disponíveis no mercado. Essa é a realidade de muita gente. Tem pessoas que ganham menos, claramente, né? Tem pessoas que ganham muito mais, né? Há pouco tempo aí apareceu um boato, parece verídico, de uma psicanalista que estava fazendo uma venda de pacotes de sessão, o que para a psicanálise soou muito mal, a R$ 1.700 a sessão. Se você pensa, se uma pessoa ganha por sessão R$ 1.700, eu até acho que essa pessoa específica, né, que estava com essa questão, ela não deve atender tanto, porque ela dá muita aula, tem muito curso, tem deve estudar muito, imagino eu, né? Mas mesmo assim, R$ 1.700 a sessão é muito dinheiro. Então, assim, por que eu estou dando esses exemplos? Por que eu estou pegando esses contrapontos? Porque a realidade da psicologia, ela reflete, obviamente, a desigualdade que existe no país, né? Mas o nosso meio, a gente tem, ao mesmo tempo, uma conversa, um discurso muito elitista, que faz com que a gente não consiga, que algumas pessoas não consigam desenvolver seus consultórios, porque elas são impedidas, na minha opinião, de ter notícia sobre como é que funciona o jogo, né, como é que funciona esses conceitos, para que servem, como é que funciona, como é que eu posso me orientar, o que eu posso fazer da vida, como é que eu posso encaminhar as coisas, enquanto que outras pessoas têm uma facilidade para fazer isso, que vai dando a impressão de que essas pessoas são geniais. Quando, se você for ver o trabalho clínico delas, ele pode até ser muito bom, mas não é tanto assim, tão acima do que as pessoas fazem. Então, assim, é lógico que há diferença de saber, é lógico que há uma desigualdade, assim, do acesso às informações, ou da base para poder aprender aquilo que vai ser nosso trabalho, né, aquilo que vai ser fundamental para a gente poder fazer nosso trabalho, mas ainda assim, a minha capacidade, por exemplo, de atender, de escutar um caso, ela pode ser mais avançada, mais madura do que alguém que está começando. Mas o que fez meu consultório funcionar não foi isso. Não foi a maturidade clínica. Não foi o que eu sei hoje que faz com que meu consultório tenha o lugar que tem. Né, assim, eu consiga tirar frutos maiores do meu consultório. Não é porque eu, de repente, aprendi mais e cada vez aprendo mais e por isso consigo cobrar mais caro, com isso sou mais indicado. Não é isso. Não é, de fato não é. Eu lembro que quando eu comecei a levar mais a sério essa coisa de estudar gestão e tentar pensar sobre isso para o consultório, o que aconteceu? Eu tô lá, né, estudando, vendo umas coisas, lendo uns textos, vendo muito vídeo, que esse tipo de conhecimento, às vezes, é transmitido muito por essa via, né? E aí a minha irmã, que é das humanas também, né, passava perto de mim e falava assim, não estou entendendo por que você está mexendo com isso. Isso aí não tem nada a ver com o trabalho. Por que você vai mexer com isso? Não vai dar em nada. Eu falo isso assim, encho o saco dela até hoje, porque assim, se eu não tivesse feito isso, eu acho que meu consultório não teria tido a virada que teve. Eu fiquei com um consultório avançando muito devagar durante muito tempo. Ele foi caminhando assim, de forma muito lenta, até que quando eu comecei a estudar essas coisas, comecei a tentar pensar como é que seria, como é que não seria, o que é, como é que eu faço, o que eu faço para ter paciente, como que se faz, que os conceitos que existem para poder ajudar a gente a organizar esse tipo de tarefa, e fui vendo que, obviamente, nada disso a gente tem dentro do campo da psicologia clínica, nem do campo das teorias psicanalíticas. O que foi acontecendo foi o seguinte,
O meu consultório, nessa época, eu ganhava R$ 4.000 nessa época. Tinha um faturamento de R$ 4.000. Nesse mesmo ano que eu comecei a estudar essas coisas, meu consultório passou para R$ 9.000 de faturamento. Em um ano, eu dobrei, um pouco mais, né, do que dobrei o faturamento. Daria para dizer que esse aumento do faturamento foi porque nesse ano eu aprendi muita teoria e técnica e tive muito amadurecimento clínico? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. A única coisa que aconteceu nesse ano foi que eu parei para pensar o que eu fazia para o meu consultório funcionar e comecei a estudar. Vocês que estão aqui, eu estou entendendo que vocês já estão nesse momento de pensar essas coisas, né? Vocês já estão, de alguma forma, interessados em pensar se dá para articular essas coisas à prática clínica de vocês. Alguns já estão muito convencidos de que é possível, alguns talvez já estejam até tendo algum fruto com isso, alguns estão meio na dúvida, e alguns têm certeza que dá, mas que ainda não sabe como é que faz, né? Por isso que eu vim com esse papo aqui do começo e recomeço. Porque esse papo serve tanto para quem está no início e que pode tentar organizar esse início de maneira mais clara, tentar pensar onde vai alcançar, o que vai alcançar, quando que vai alcançar, e quem está no meio do caminho, no sentido de que já começou, já tem uma atividade clínica já acontecendo, que era meu caso nessa época, essa época eu trabalhava muito, muito, eu já volto nisso, mas assim, a gente, às vezes, no meio do caminho, a gente pode parar e repensar o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, se a gente alcançou ou não alguma coisa, ou se a gente nem pensou ainda que precisa articular essas coisas no sentido de um objetivo, traçar um certo caminho, e se a gente para refazer esse processo, isso às vezes nos reorienta, né? Ou nos dá um novo caminho. Por exemplo, esse projeto aqui do Migratórias, acaba tendo, é um trabalho isso aqui, né? Eu estou tomando isso aqui como um trabalho. E espero que me traga renda em algum momento, né? Até aqui, zero, né? Até aqui é investimento e tudo mais. Mas esse trabalho, ele tem objetivos para cumprir. Porque, assim, eu tenho um objetivo que não é muito tangenciado, assim, né? Não dá para falar nele como sendo um objetivo, uma coisa que seja objetiva, né? Que vai, por exemplo, chegar num faturamento. Não é uma questão financeira só. Estou aqui porque eu me incomodo também por essa forma como essas questões aparecem no nosso campo. Mas ele também tem objetivos financeiros, né? Ele também tem a ver com ganhos e expectativas que eu tenho por conta da minha vida, das minhas expectativas para lidar com as minhas questões, né? Eu não sei vocês aí, né? Não sei a idade de vocês que estão por aí. Eu não sei da idade de vocês aí, mas, por exemplo, eu estou num momento de vida que eu tenho 3 filhos. E eu acho que às vezes é nessas horas que a gente às vezes começa a pensar mais, assim, na hora que às vezes a vida dá uma apertada, ou que a gente passa a ter vontade de alguma coisa, ou que a gente tem uma necessidade de mudança brusca, né? Eu tenho 3 filhos, tenho uma menina de 4 anos e a gente, né, eu e minha esposa, a gente tem 2 gêmeos, né, 2 meninos que nasceram há pouco tempo. Então estamos com 2 bebês lá em casa, de 7 meses. Isso implica num gasto financeiro, que por mais que às vezes a gente se programe, na hora que ele chega, dá uma bagunçada na vida financeira. E se a gente decidiu fazer da psicologia clínica a nossa atividade, ela vai ter que dar conta dessas questões. Então, não pensar nelas é um grande problema. É um grande problema, porque pode ser que num determinado momento da vida, a partir de alguma coisa que aconteça, você seja obrigado a fazer outra coisa da vida, porque a psicologia não está te dando dinheiro. Isso acontece, mas é muito mais do que a gente imagina. Muito mais. Então, esse papo sobre negócio e
consultório, enquanto negócio, ele é um papo que tem a ver assim, a vida vai exigir vai exigir de nós, às vezes, coisas que a psicologia talvez não dê se a gente não nos organizar, se não nos organizarmos para poder fazer com que ela gere esses frutos para a gente. Né? Teve alguém que mandou aqui que saudades dos meus xistes. Ah, agora uma aluna antiga aqui. Tudo bem? Quanto tempo, né? Quanto tempo? Tem muito aluno aí no projeto. Legal. Então, assim, eu estou aqui conversando, vocês estão calados aí. Eu escutei aqui a Renata falando aqui agora. Convênio é isso também, né? Depois uma carinha de choro. Convênio é isso também, né? Convênio, às vezes pode ser muito bom para um determinado momento. Tem convênios ótimos, tem convênios péssimos. E tem parcerias ótimas, tem parcerias péssimas, né? Assim, isso vale para muita coisa. Eu não tenho nada contra o convênio necessariamente, não, sabe? Na verdade, eu tenho uma posição assim que eu não penso que necessariamente um caminho sempre é ruim, sabe? Talvez em determinado momento faça sentido passar por aquele caminho, talvez em determinado momento não faça mais, e a dificuldade que eu acho que existe é como sair de caminhos que até foram bons por um tempo, mas agora não são mais, sabe? Essa foi a virada que eu precisei fazer na época, né? Eu falei que voltaria e achei o link para voltar. Essa foi a virada que eu precisei de fazer na época que eu comecei a estudar, porque eu queria trabalhar menos. Teve uma época que eu trabalhava em 2 hospitais, atendia à noite, aqui em Belo Horizonte, e depois ia no sábado de manhã para o interior aqui de Minas Gerais, para a cidade dos meus pais, onde eu nasci, para poder atender. Aí eu chegava assim, eu só dormia. Eu encostava, eu estava dormindo, porque eu não aguentava mais trabalhar. Aí eu saí de um hospital, depois de um tempo, comecei a dar aula em outra cidade próxima aqui, que é a turma que está falando aqui no Instagram. Comecei a dar aula em Sete Lagoas. E aí, então, eu trabalhava no hospital de manhã, eu trabalhava no consultório de manhã, atendia à tarde e dava aula à noite lá em Sete Lagoas. Eu saí de casa às 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, para poder ir para o hospital, que eu começava no hospital 7 horas, aí ia para o consultório, não, eu ia para o consultório, depois ia para o hospital e depois eu ia para Sete Lagoas. Eu emendava tudo, né? Eu andava com uma mochilinha no carro para poder, né, não só escovar dente, mas dar uma renovada no desodorante no meio da tarde, assim, porque a coisa era longa. Eu chegava em casa 11h30 da noite, nessa época. Era muito pesado. E isso foi na época que aliviou, assim, porque aí eu já parei de atender no sábado, e aí nessa época eu falei assim, eu preciso dar um jeito, não tem a menor condição. E aí quando eu comecei a olhar os meus ganhos, eu ficava olhando assim, o hospital era o que me dava menos, olha que impasse, o hospital era o que me dava menos dinheiro, o consultório era o que me dava mais, e o que me dava mais, né, eu tinha um faturamento de R$ 4.000 nessa época no consultório. O hospital me dava menos, eu adorava dar aula, eu gosto muito de dar aula, detesto ser professor, de ficar né, fazendo plano de ensino, corrigindo prova, trabalho, mas dar aula eu gosto. A parte da aula em si, né, preparar a aula, essas coisas eu gosto. E aí eu queria sair do hospital, mas qual que era o problema de eu sair do hospital? Era a minha única fonte de paciente. Como é que eu ia fazer? Eu trabalho, agora eu estou dando aula, então isso vai me gerar alguns pacientes por conta disso. Não gerou nada, atendia em cidades diferentes que eu dava aula, não tinha, isso não ia trazer muita coisa, assim, eu acho que na época até trouxe, mas assim, muito pouco, sabe? Até trouxe, mas foi muito pouco. Já passo a palavra para você, Gabriel, rapidinho. E aí, o que eu fiz?
eu comecei a pensar nessa época, foi quando eu comecei a estudar para tentar fazer do meu consultório virar. E aí eu comecei a perceber uma coisa que eu falei na live, um dia que a gente conversou, né, uma live que está no Instagram e no YouTube, eu comecei a perceber que eu precisava ampliar, olha que palavra ruim, que parece que não cabe para nós, né? Ampliar meus canais de venda. Tentar receber pacientes, ser encaminhado, pacientes de áreas, de formas diferentes. Eu não podia só receber de um lugar. Não podia só receber do hospital. Lá, nessa época no hospital, até vale a pena contar um negócio. Eu tinha uma médica lá que eu achava que ia ser muito bom se eu pudesse fazer uma parceria com ela. E eu ficava lá, conversava, tentava me mostrar, fazia uma coisa assim para ver se ela topava a minha, né? Vamos falar assim. E aí, quando eu ia ver, ela nunca me encaminhou um paciente. Nunca. E eu ficava que nem bobo lá, tentando. E tinha uma médica que de vez em quando me encaminhava um paciente. Eu descobri, no final das contas, que eu sou péssimo de trabalhar em instituição. Não sou bom para fazer esse tipo de jogo político, vamos falar assim. Mas uma coisa que eu acho que eu aprendi nessa época, mais do que não trabalhar em instituição, é que às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, no sentido de que a gente fica esperando que o consultório nosso vá dar frutos a partir de um caminho que não funciona para a gente. Às vezes a gente está lá, ó, né? Não, aqui, o caminho é que fulano fez assim, ciclano fez assim, então eu vou nessa. E não funciona. Isso aí fica batendo cabeça. E eu precisei parar para olhar para esse conceito, né? Essa ideia, nem um conceito, né? Uma ideia, ampliar os canais de venda, para poder perceber, assim, eu estou tentando fazer isso de um jeito que nem funciona tão bem e eu não estou tentando de outras formas. Eu não estou fazendo as outras coisas que eu preciso fazer. Na mesma hora que eu comecei a pensar nisso, aí eu comecei assim, eu vou fazer contato com fulano, falar que estou querendo sair do hospital, ver o que ele pensa, me ajuda e tal, e comecei a variar, e aí nessa época, eu saí do hospital sabendo assim, eu ia ter uma perda financeira assim de uns 2.000 e poucos reais, que era o que eu recebia no hospital na época, e eu ia ter um furo no caixa, assim. Mas nesse mesmo ano, o consultório foi de 4 para 9. E aí eu comecei, lá na faculdade que eu dava aula, eu tinha uma amiga que era nutricionista e que não tinha clínica, e ela adorava discussão clínica, ela era professora de nutrição clínica e tal. Eu falei, gente, por que você não vai ter um consultório? Ah, consultório é muito difícil. Aí eu falava, fulano, deixa eu te falar, o que acontece no meu consultório, você vê o quanto que vale mais a pena, às vezes, investir lá do que ficar com esse tanto de aula que a gente está dando. Eu não dá para ficar nisso aqui que a gente está fazendo muito tempo. A conversa era essa, sabe? Mas eu vou dar uma pausa aqui. Gabriele, você que tinha levantado a mão aí, pode falar. Ô Lucas, quando você fala essa questão de ampliar canais de venda, me gera uma dúvida, assim, muito elementar. O que seria um canal de venda para o Boa. Obrigado. nosso negócio? Porque eu me encontrei numa situação meio, assim, de trabalhar demais. Eu tive que arrumar um emprego que não fosse na área de psicologia. É a história de todo mundo. A história de todo mundo. E, assim, a remuneração lá é praticamente pau a pau, é um pouquinho menor, só que o meu único canal de venda era pacientes que chegavam para mim através de um projeto que eu participo, né, que é o Travessias, que eu acho que você continua participando lá. Continua. Uhum. E eu recebia, vez ou outra, um encaminhamento de um médico que conhece, gosta do meu trabalho e tal, mas eu tive até hoje 3 encaminhamentos dele. Que deram certo, né? As pessoas, até outras me buscaram, mas não deram continuidade na terapia. Chegou o início desse ano, eu perdi 5 pacientes. 5 pacientes que sem renda quase nenhuma. Eu falei assim, Deus do céu, se eu não tivesse esse outro emprego, como é que eu ia viver?
E aí eu fico pensando, o que é um canal de venda pro nosso... Pois é, essa palavra é péssima, né? Para nós aqui soa muito mal, né? Canal de venda. Eu acho que a gente vai ter que, talvez, nomear isso melhor depois. Mas, assim, eu prefiro usar essa palavra por agora para poder falar como é que as palavras vão chegar no nosso campo e talvez a gente vá transformando para ver o que dá para aproveitar e o que vai ser preciso rejeitar dessa história. Por exemplo, o que eu acho que tem que rejeitar dessa palavra? Não dá para fazer do consultório um balcão de atendimento, né? Um balcão de venda de serviço. Não é para isso que essa palavra vai nos servir aqui. Mas o que seria isso? Né? O que seria um canal para a gente ter pacientes? Isso, eu acho que isso aí está ligado ao que a gente vai poder chamar de cliente. Que eu pessoalmente não gosto de usar a palavra cliente para se referir a paciente, então eu separo uma coisa da outra. Às vezes o cliente são os pacientes e são as outras pessoas que também ganham com o nosso trabalho. Tem benefícios com o nosso trabalho. O que isso significa? Que quando você vai receber o paciente encaminhado por alguém, por exemplo, né, um colega de trabalho, você está aí falando do Travessias, né, que é um coletivo, né, vamos falar assim, um coletivo de psicólogos, psicanalistas, essa é uma lógica de rede, né, uma lógica de estabelecer, às vezes, uma rede de contato, que é o clássico, é o que a gente normalmente sabe fazer, porque é o que vem de geração a geração atrás da gente, né? O que os psicólogos fazem para poder ter uma clínica, né? Eles estudam, se vinculam a alguma associação, e dessa associação pode ser que de vez em quando alguém encaminhe para a gente. Mas por que nessa associação que envolve muitas pessoas, por que alguém te encaminha e não encaminha para outra pessoa? Por que encaminha muito mais para as outras pessoas que para você? Aí começa naquela lógica que é péssima, né, de ficar na comparação. Não é para isso que serve essa discussão, mas é para poder pensar o seguinte: que tipo de ganho que você leva para essas pessoas? Né, assim, porque quando a gente vai pensar nessa lógica da clientela, o que eu estou dizendo é o seguinte: a pessoa que me encaminha o paciente, ela tem ganho com o meu trabalho. Não é ganho financeiro, não é ganho dessa ordem, mas ela necessariamente me encaminha porque ela precisa encaminhar. Por que ela me escolheu e não outra pessoa? Pode ser por diversas razões. Pode ser porque naquele caso específico ela acha que eu vou atender melhor do que as outras pessoas que ela tem contato. Pode ser que ela está querendo fazer parceria comigo e está precisando que eu também, de alguma forma, volte com pacientes para ela em algum momento. Né? Pode ser que vocês estejam estabelecendo aí alguma parceria, às vezes tácita, né? Que isso nunca é combinado certinho, né? Olha, vamos fazer uma indicação mútua aqui, eu passo o paciente para você, ninguém fala isso, né? Ninguém nunca conversou disso comigo. Mas eu tenho vários colegas que eu faço isso. Que a gente tem, assim, umas dobradinhas que eu atendo o fulano e o colega atende a esposa do fulano. Ou o contrário. Dobradinhas que funcionam. Essas pessoas que precisam encaminhar pacientes para a gente, elas têm ganhos com isso, porque elas precisam encaminhar. Agora, eu estou falando só do clássico, né, que é o que você já falou aí, né, Gabriela? Né, assim, eu tenho colegas e um projeto que eu participo que me encaminham pacientes. Eu tenho também outros profissionais de saúde, né, essa seria uma espécie de outro canal, né? Você tem contato com outros profissionais de saúde? A sua atividade chama atenção para outros profissionais de saúde? Por exemplo, a Renata que está aí é da sexologia. Ela vai ter necessariamente mais facilidade de fazer parceria com uma ginecologista do que eu, que não necessariamente vou atuar com questões relativas à sexualidade, vamos falar assim, genital, né, para os caminhos. Então, assim, é mais fácil ela conseguir uma parceria com uma ginecologista do que eu. Né? É mais fácil ela conseguir, por exemplo, né, às vezes é mais fácil uma mulher fazer parceria com médicos que acabam recebendo
com pessoas que acabam recebendo mulheres vítimas de violência do que eu. Então, assim, tem caminhos que podem ser mais fáceis ou mais difíceis para mim. Por exemplo, eu gosto da aula, né? Eu gosto dessa lógica aqui, de transmitir alguma coisa, eu gosto dessa posição. Para mim, é muito mais fácil, às vezes, dar uma palestra, fazer uma fala, e daí vir alguns pacientes, do que, por exemplo, fazer uma dancinha no Instagram. Eu tenho nada contra dancinha, só que se eu fizesse, ia dar muito ruim para mim. Eu ia queimar meu filme, eu ia comunicar algo que não tem nada a ver comigo e que ia dar ruim. Vocês entendem isso? Para algumas pessoas pode ser ótimo, mas para algumas pessoas pode ser péssimo. Entende? Pode ser péssimo. Se eu, nessa altura do campeonato, com toda essa imagem que foi construída no sentido profissional, construída espontaneamente, né? Não é que eu forcei nenhuma imagem. Se eu faço isso, vai dar uma coisa estranha. Se eu começo a fazer uma dancinha no Instagram, vai dar uma coisa estranha. Eu falei, gente, que trem nada a ver, assim, sabe? Que pessoa esquisita. Isso gera desconfiança, dificuldades, às vezes, para outras pessoas me encaminhar. Agora, se eu pego no meu Instagram, escrevo um texto sobre nada, assim, nada, nem é sobre psicologia, eu vou lá e escrevo um texto sobre um negócio lá da madrugada que eu acordei porque meu filho estava não sei o quê. Isso, às vezes, me gera visibilidade, uma visibilidade que me traz pacientes. Uma vez eu participei de uma supervisão clínica, que eu dei participei de, né, no Travessias, né, Gabriel? Essas jornadas clínicas internas que a gente faz. Uma vez eu fui comentar um caso clínico, né, fui chamado para poder debater. Eu fiz isso uma vez, né? Essa conversa lá, ela me gera encaminhamentos até hoje. É um negócio mais maluco, assim, porque eu saí da conversa não necessariamente achando que eu tinha feito uma boa fala. Não necessariamente, assim, teve umas coisas que eu não gostei, isso aqui ficou meio estranho, não expliquei direito e tal, mas as pessoas gostaram do que eu falei lá, notaram alguma coisa lá de uma sensibilidade que me fizeram guardar meu nome e falar assim, daqui a um tempo eu vou fazer análise com o Lucas. Então tem coisas que você vai precisar de pensar o que funciona para você e o que não funciona. Por exemplo, eu estava falando aqui sobre coisas que funcionam, que poderiam dar certo e não, né? Eu, às vezes, vejo umas coisas assim que não fazem o menor sentido na minha cabeça, mas é o que o pessoal normalmente faz, porque é o clássico, né, da nossa área. Nossa área tem essa coisa de parecer intelectual, né? É um serviço intelectual. Então, de alguma forma, de fato, faz sentido que tenha uma aparência intelectual, tem uma coisa assim de um jogo com a intelectualidade, com a sensibilidade, né? Faz sentido. Mas uma coisa é o seguinte, você vê uma pessoa que está lá, de fato, debatendo uma coisa profunda, dando àquela coisa um tratamento adequado, e outra coisa, às vezes, é uma pessoa que está começando, não consegue ainda atingir a profundidade de alguns temas, tentando, às vezes, escrever textos cheios de um estilo, como se fosse de fato profundo, mas não é. E isso fica claro que não dá certo. Tem algumas pessoas que vão ser, assim, quando eu estava pensando nas imagens, assim, para poder chamar para essa conversa e tal, então, um primo, né, amigo meu que me ajuda a pensar esses conceitos e tal, aí ele me vetou, mas eu conto para vocês. Eu tinha a ideia, assim, eu estava julgando com essa coisa dos barcos, né, da imagem dos barcos, dessa coisa assim, porque o curso que eu vou, né, lançar chama Terra à Vista, é um conceito que a gente estava trabalhando, e aí uma coisa que eu estava pensando, assim, em acidentes de barco, sabe, quando a coisa não dá certo. E aí, muitas vezes, eu estava assim, com a ideia de barcos que estão lá tentando entrar no mar, mas aí não conseguem vencer a arrebentação das ondas. Está entrando errado, não sabe entrar, sabe? Tá entrando de uma maneira errada, tem uma maneira certa de entrar. Esse primo meu, ele mora na praia e ele tentou surfar, ele faz umas aulas de vez em quando e tal. E aí ele disse que quando ele começou a querer, assim, a ter alguma noçãozinha, ele pegava a prancha e
entrando pro mar. E os surfistas mesmo, os caras que sabem, chegavam lá, paravam na frente do mar e ficavam olhando. E ele, gente, vamos? Falou, não, peraí, amigo, não é assim que entra, não. Calma. Vamos olhar aqui onde que dá para entrar, onde que não dá. Se você for aí, você vai ficar nadando até morrer, cansando, e não vai conseguir entrar. E ele falou assim, aí de repente os caras acham um caminho assim, ele vai, entra, na hora que vê, ele tá lá no fundo. E eu batendo o braço aqui que nem maluco, tentando chegar lá e não chego. Então, assim, eu acho que você tem, quando a gente pensa nessa lógica de canais de venda, ampliar canais de venda, palavra horrível pra gente, eu tô falando o seguinte, aonde que você vai conseguir estabelecer parcerias? Quanto mais, melhor. Se você vai fazer parceria com, se mostrando uma pessoa capaz de dar palestras, funciona para você? Não, não funciona muito bem, não. Não é seu caminho. Ah, eu sou uma pessoa muito extrovertida, eu consigo fazer umas coisas assim, boas de rede social. Faz, com cuidado, né, para não ficar também caindo para essa lógica de quanto mais like, melhor, e isso domina, né, esse é um problema, né, assim, quanto mais like, melhor, significa assim, às vezes você está fazendo coisas porque ganhou um like naquela direção, e às vezes o que era melhor que você fizesse, mais interessante do ponto de vista clínico e conceitual, fosse outra coisa. Às vezes a gente precisa enfrentar essas coisas, né? Mas assim, você pode fazer parceria com outros profissionais da área da saúde, pode fazer parceria com escolas, você pode fazer parceria com instituições, pode fazer parceria com empresas, né? Eu tenho um amigo que uma vez me procurou, ele é dono de uma cachaçaria, grande, assim. E aí ele me falou o seguinte, falou, eu tô com uma questão aqui, porque eu tenho uma colega minha que eu preciso encaminhar para alguém. Eu não foi, na época eu até pensei, falei, gente, será que eu faço uma parceria aqui para atender os funcionários da empresa dele? Já que eu tenho esse canal, já que é uma abertura que existe para mim? Seria uma abertura, seria um canal possível, mas na época eu falei, não vou mexer com isso não. Não acho que nesse momento faz sentido para mim. Então a questão é, como que você vai fazer isso acontecer? O seu começo, os começos e os recomeços dependem às vezes disso. Nós estamos falando só da parte comercial, mas não é só isso que interessa, né? Às vezes, a parte comercial, o que define a parte comercial é qual é o rumo que você vai dar para a história. Por isso que o curso que eu estou organizando, e já vou aos poucos aqui entrando aqui com vocês, vai chamar Terra à Vista. Porque eu acho que uma das coisas mais importantes que existem é você ter noção para onde você quer ir. Para onde você quer ir. Porque senão você se mete em parcerias que não são o caminho para você ir para aquele lugar. Entende? Algumas parcerias podem te jogar na direção contrária. Podem te jogar. Nessa época que eu trabalhava no hospital, quase que eu fiz uma besteira, ainda bem que deu errado. Né? Eu estava trabalhando no hospital e aí eu estava pensando nessa questão financeira, né, demais e tal, e aí eu vi que dentro lá do hospital que eu trabalhava, tinha uma chance de eu mudar de carreira lá dentro. Sair um pouco da psicologia hospitalar e assumir não só a parte da psicologia, mas abraçar também a parte do... Como é que fala, gente? É tipo ouvidoria? Esqueci, fugiu o nome. Saque. Quase que eu entrei para trabalhar com saque de hospital, serviço de atendimento ao cliente. Nossa, ia ser uma cagada assim, que sem precedentes. Eu ia ganhar muito dinheiro, mas ainda bem que escolheram uma mulher que trabalhava na cozinha para poder assumir o serviço. Tipo assim, eu fiquei puto, fiquei assim, incomodadíssimo com a ideia, tipo assim, fazia muito mais sentido para a forma como o saque era pensado que fosse eu, mas resolveram pegar uma mulher da hotelaria do hospital para poder pegar isso, né? Mas era alguém mais experiente mesmo, assim, era outro caminho. Era uma decisão do hospital, uma decisão estratégica, percebe? Para que lado que nós vamos levar o saque da instituição? Um atendimento no sentido protocolar, no sentido hotelaria mesmo, resolver os pequenos problemas o mais rápido possível, né? Ou nós vamos colocar um cara da psicologia que vai ficar de fato escutando esse pessoal?
e vai ficar trazendo repercussões para dentro da instituição a partir das demandas que ele vai escutar lá, que é melhor talvez que ninguém escute, ou que escute só um pedaço, só as mais críticas, né? Mandaram a mulher da hotelaria, e eu dancei nessa história, e ainda bem que eu dancei, porque se eu tivesse entrado nesse caminho, talvez a minha história teria sido outra, talvez eu estaria, de fato, muito mais nesse ambiente de gestão do que eu estou hoje, porque eu estou muito mais na clínica do que nesse ambiente de gestão. Essa migratórias é uma volta para esse lugar, né? Então, não sei se ficou uma resposta tão completa, Gabriel, mas também acho que não dá tempo de fazer tanto isso. Mas é isso, assim, o que eu acho que é a chave de leitura para poder pensar em outros caminhos? É pensar quem vai ser alguém, né, quem serão as pessoas que podem se beneficiar do seu trabalho. O que de fato você consegue levar para outras pessoas, que interessa a elas, e quais parcerias que você pode ter a partir daí. Mas eu acho que isso só faz sentido se a gente puder pensar antes para onde você quer levar seu consultório. O problema é esse. Sabe qual que é o problema? Às vezes que exige a gente fazer um recomeço, e às vezes recomeço é abrir mão de algumas coisas. O problema é que quando a gente vai estar no começo, né, a gente precisa trabalhar, precisa se virar. Isso faz com que, às vezes, a gente seja obrigado a fazer parcerias que não são lá tão interessantes, né? E aí, quando isso acontece, trocar, sair de um lugar para ir para o outro, é muito difícil. Porque você vai ter que abrir mão, você vai ter que dar um tiro no pé, pensando que você vai virar para o outro lado. E o que acontece? No outro exemplo que eu estava dando mais cedo aí, né, da colega que está com a agenda cheia, está trabalhando demais, está ganhando dinheiro nenhum, apesar de trabalhar muito. Às vezes, o consultório acontecer rápido demais pode ser um grande problema. Pode ser um grande problema, porque, assim, a sua maturidade clínica e o seu lugar, às vezes, na cidade, hoje em dia, depois do online, não tem tanto isso, né? Mas o seu lugar, o seu posicionamento no mercado, vamos falar mercado, né, em vez da cidade, às vezes está muito incipiente. E às vezes você vai pegar os pacientes, vai pegando casos, e a gente atende a longo prazo. A gente atende o paciente de um tempo de médio a longo prazo. E aí você encheu sua agenda, até sua agenda abrir caminho, abrir espaço para uma virada, pode demorar muito. E é bem complicado, vocês concordam comigo que é bem complicado. Você falar assim, olha, não estou ganhando dinheiro, então eu vou encerrar esses casos aqui. Não é uma coisa muito fácil de fazer, muito legal, muito ética, né? Tem que ver isso com calma. Então, assim, em alguns casos dá para fazer? Dá, mas não é uma manobra fácil. Você fala assim, eu vou cancelar 5 pacientes que eu atendo porque me pagam pouco para eu poder ter agenda, para poder atender outros. É uma manobra difícil de fazer, né? Por vários motivos. É uma manobra difícil do ponto de vista técnico, é uma manobra difícil do ponto de vista ético, né? E é uma manobra difícil do ponto de vista moral, às vezes, também. Então, assim, às vezes, você encher seu consultório rápido é você definir qual vai ser o futuro do seu consultório, sem você, às vezes, ter pensado muito bem, durante os próximos 4 anos, 3 anos, não sei quanto tempo vão durar os tratamentos que você conduz. Mas é isso, né, gente? Se você tá, por exemplo, eu estou com a agenda completa, quando que eu vou ter paciente, espaço para outro paciente? Não sei. Não sei. Então, o caminho que eu já trilhei até aqui, ele já estabelece qual vai ser meu futuro durante um próximo ano. Vamos supor que saia um paciente entre outro. Se o meu foco, por exemplo, for, eu não tenho nada contra isso necessariamente, mas se o meu foco for assim, não, está na época de eu aumentar o meu faturamento, eu preciso aumentar. Faz sentido e tal, ok. Aí, vamos supor, eu tenho que dar sorte de estar na hora de dar alta para um paciente que paga pouco, né? Certo? Que a gente vai chamar de sorte. E na hora que vier um paciente
eu vou ter que estar tranquilo de que o objetivo do consultório agora é receber pacientes que paguem acima de tanto. É uma decisão. Por que você pega ou não pega um caso? Por várias razões. Inclusive razões do negócio. Inclusive. E isso assim, mas peraí, será? Como é que é? Pega só paciente que paga preço, palavra ruim também, né? Mas preço social. Fica com o paciente, sua agenda inteira com preço social. Vê se você não vai pensar que em algum momento você vai falar assim, não, agora eu só preciso pegar paciente que pague mais. Não tem jeito. Não tem jeito, gente. A gente vive disso. É a nossa atividade profissional. Então, assim, às vezes crescer rápido demais é um grande problema. Não crescer é um problema maior. Crescer rápido demais é um problema até bom. Né? Quer dizer que a coisa deu certo. Mas pode ter dado certo de um jeito que te impede crescimentos futuros. Por exemplo, nessa época que eu falei que eu passei de 4 para 9, foi porque eu, de repente, tive mais 6 horas do meu dia para poder atender no consultório. Que eu larguei o hospital, então abriu minha agenda. Então eu pude pegar mais pacientes. Se eu tivesse enchido a minha agenda logo, de cara, com a média dos pacientes que me procuravam naquela época, talvez eu tivesse ido para uns 12. Talvez. Dei sorte de não chegar uma enxurrada tão grande. Olha que coisa estranha de falar, né? Mas é isso, eu dei sorte. Porque teria sido 12, eu teria ficado ali. Mas eu estava com o intuito de crescer faturamento. Era esse o objetivo. No outro ano, de 9 eu fui para 18. Dobrou de novo. Aí, de 18 para... aí depois de 18, no outro ano, foi para 21. Por que foi pouco assim? Porque eu já não tinha como crescer mais, porque a agenda estava cheia. A agenda já estava cheia. Então, assim, é muito mais fácil você ter um boom no seu consultório enquanto negócio quando sua agenda está vazia. Você consegue dobrar o faturamento, triplicar o faturamento. Quando a agenda está cheia, você não tem a menor chance de dobrar o faturamento. Não existe essa possibilidade. Então, assim, se você pensa assim, não, eu quero estar ganhando daqui 3 anos, né? Pensando aqui no relógio biológico, né? No clima assim, vamos supor que você queira ter filho. Olha, eu quero ter filho, eu tenho 3. Vamos supor, eu quero ter filho. Daqui, quanto tempo será que a gente pode ter filho? Vamos supor que seja uma decisão assim, né? Que vai ser discutida. Daqui uns 3 anos. Não, então daqui 3 anos eu tenho que estar ganhando meu consultório X a mais. Vamos supor que você faça essas contas, tenta prever alguma coisa desse tipo. Ou daqui 3 anos você quer fazer uma viagem, ou daqui 3 anos você quer comprar uma sala, ou sei lá qual que é o objetivo financeiro. Às vezes o debate é sobre aposentadoria, que é um negócio que a gente às vezes também não conversa, né? Você vai ter objetivos financeiros. Se você cresce rápido demais, por exemplo, você está com a agenda livre, vai lá e cresce rápido demais, sem pensar nisso, pode ser que você inviabilize financeiramente essa ideia, essa história. Então, assim, eu queria ter essa ideia, esses pensamentos, essa clareza que eu tenho hoje sobre essas coisas, quando eu estava começando. Eu não acho que eu estaria num lugar... eu acho que meu faturamento consultório pode melhorar um pouco, mas eu acho ele ok. Acho que ele tá bom, tá tudo certo. Eu acho que eu tenho que ganhar dinheiro de outras formas. Na minha cabeça é isso. Eu acho que o consultório tá ok. Porque eu faço questão de ter, na minha lógica de agenda, como se fosse perfil de pacientes assim. Eu tenho, por exemplo, na minha agenda, por exemplo, eu tenho 3 pacientes, sempre 3, que me pagam o preço que puder. Mantenho isso. Mas para eu fazer isso, eu tenho que ter certeza também que eu vou ter tantos pacientes que me pagam acima de X. E aí eu tenho na minha organização, eu tenho, por exemplo, tento fazer 4 categorias para poder organizar isso. Então, assim,
tantas pessoas nessa categoria, tantas naquela, tantas naquela. É um cálculo maluco, arbitrário, totalmente arbitrário, que eu decido, né? Por que eu decidi isso? Nem eu muitas vezes sei por que eu decidi, mas é um jogo que eu faço para tentar encaminhar meu consultório para um lugar que me parece melhor. Então, assim, o que me faz poder fazer esse tipo de pensamento? Ter consciência e ter escrito, mesmo assim, escrevi várias vezes, eu acho que eu já escrevi umas 3 ou 4 vezes, o meu projeto de consultório. Há uma escrita que, na primeira vez que eu escrevi, eu mandei para algumas pessoas para lerem, para poder criticar do ponto de vista de gestão, se tinha alguma coisa ali, alguma metodologia que podia tomar para poder pensar melhor e tal. E depois ficou só para mim mesmo, as outras vezes que eu escrevi. O que é um projeto de consultório? Eu estou chamando de projeto de consultório, o que na verdade, em gestão se chama em administração se chama de projeto de negócio, que é você construir um documento que vai dizer qual é o plano do negócio, para onde a coisa vai, a discussão estratégica que você vai sustentar para encaminhar as coisas. Esse plano orienta o que mais tarde ele vai desembocar, ele vai gerando consequências sobre o que vai ser nossas metas, assim, para onde a gente vai levar, quais são os planos que a gente vai de fato executar, o que não faz sentido mexer agora, quando que eu vou fazer isso, quando que eu vou fazer aquilo outro, entende? Então, assim, eu não consigo pensar numa coisa melhor do que fazer um plano de negócio para um negócio que está começando, ou para um negócio que está recomeçando. Não consigo pensar numa coisa melhor do que isso. Porque se você já vai direto, às vezes, para construir plano de ação, às vezes você faz isso sem ter parado para refletir um pouco o que você quer. E o nosso negócio, nosso modelo, uma coisa é o plano de negócio, uma outra coisa é o modelo de negócio. Modelo de negócio é um negócio mais duro. É como se fosse aquele tipo de modelo de negócio. Consultório de psicologia é um modelo de negócio. Farmácia. A farmácia aí tem modelos de negócio diferentes, mas o nosso é uma coisa muito rígida. Eu atendo pacientes, cobro o valor de sessão ou cobro pacote, sei lá, tem variações nesse sentido, mas assim, a gente vende a nossa hora de atendimento, né? A um preço mais ou menos barato. Vamos combinar que é barato que a gente cobra. E a gente tem limitação de tempo, a gente não tem como escalar, a não ser que a gente comece a contratar pessoas para trabalhar para a gente, o que não dá muito certo, não funciona muito na nossa área, na minha opinião, né? Eu acho que pode funcionar, mas eu acho que é um esforço que eu prefiro mexer com outras coisas em vez de mexer com isso. Já testei, não achei que valeu a pena. Então, assim, o modelo de negócio é uma coisa mais ampla. Plano de negócio é o que você vai fazer. Plano de negócio é uma coisa que, às vezes, por exemplo, num campo assim, de startup, de empresas que vão precisar de investimento, se você não tem um plano de negócio, você não consegue ter nem investidor. Porque quando o plano de negócio é um documento que você vai apresentar para, às vezes, para pegar um empréstimo, para pegar um investimento, pegar uma grana, para você fazer o negócio acontecer. Então é antes da coisa estar funcionando. O que vai validar o seu negócio é o que tá, é o convencimento que está posto lá, é a clareza e a viabilidade do seu plano de negócio. Eu formei agora, vamos supor assim, né? Olha, vamos chutar aqui um plano maluco. Eu formei agora e eu quero ganhar 20 mil reais de psicologia no ano que vem. Dá para fazer? Eu acho que dá. Vale a pena fazer? Eu acho que não. Eu acho que não. Por razões, inclusive, éticas e técnicas. Eu não acho que um consultório pode se estabelecer mesmo muito rápido. Eu acho que é ruim. Para você e para o paciente. Então, assim, eu loto sua agenda em 3 semanas. Lota. Você faz anúncio no Google para você ver. Vocês estão precisando de paciente? Faz anúncio no Google.
paga lá uma grana para o Google, investe, dá retorno. Dá retorno. Do ponto de vista de chegar paciente, dá retorno. Vale a pena? Não sei se vale. Não sei se vale. Aí tem que ver qual que é a ideia, como que você vai fazer, qual que é o limite disso, o que você vai querer, o que você não vai querer, o que você topa, o que você não topa. Né? E lembrando que nosso serviço, né, que é atendimento, normalmente é de médio e longo prazo. Então, uma vez você encheu sua agenda, ela vai com você durante uns 2, 3 anos, mais ou menos a mesma coisa, poucas mudanças. Às vezes mais, né? Tem pessoas que conduzem tratamentos mais longos. Mas ela vai mais ou menos com você durante um tempo. Então, se você define isso tudo rápido demais, sem saber onde você vai, eu acho que pode dar errado. Você pode se frustrar ali na frente. Então, assim, qual que é a minha ideia? O curso que eu estou lançando é um curso que vai ter... O nome dele foi pensado nessa lógica. Assim, eu não queria entrar nesse mercado dizendo coisas do tipo, te ajuda a faturar X em tanto tempo, te ajuda a ter agenda cheia em tanto tempo. Isso é metodologia. Por que todo mundo faz isso? Porque inventaram tal da fórmula de lançamento, que tem lá uma forma de fazer a coisa, um tipo de marketing que já foi testado e funciona, então todo mundo faz. Dá para fazer outra coisa? Dá. Pode dar errado. Esse negócio não dá errado. Não dá. Todos esses cursos que vocês veem aí, o pessoal fazendo esse tipo de modelo, você pode ter certeza que está dando certo. Mas eu não quis fazer isso. Não acho que funciona. Eu acho que esse modelo aqui, se eu quisesse só ganhar dinheiro, eu faria. Mas como eu acho que tem nesse projeto Migratórias, tem para mim uma coisa que é impactar o campo, assim, no sentido de fazer com que essa discussão possa entrar com cuidado, a minha ideia era assim, vai ficar vago. Qual que é a minha oferta? Vai ser vaga. Então, qual seria? A ideia é, eu vou te ajudar a pensar o consultório, a pensar seu consultório, construir seu caminho. E aí o nome que eu dei foi Terra à Vista. Qual que é a terra que você vai avistar? Para onde você vai? Não sei. Não importa. É você que vai decidir. Qual que é o caminho que você vai fazer? Por exemplo, eu tenho uma colega, né, que ela claramente fala, eu não gosto de atender gente rica. Não gosto. Não gosto, detesto. Acho ruim, desconfortável, não quero. Sinto mal, fico cheio de questão. Prefiro atender pessoal classe C, me paga aí 80, 100 reais, atendo um tanto. Isso define o caminho. O que significa? Isso significa que ela vai ter o consultório, talvez numa região que vai ser mais barato o aluguel. Talvez ela vai ficar só no online, tentar segurar custo. Não quer dizer que não vai dar dinheiro, não, gente. Pode dar dinheiro. E às vezes pode dar mais dinheiro do que alguém que abre um consultório do jeito que o meu e atende pessoas a 100 reais. Se eu tivesse atendendo pessoas a 100 reais nesse consultório meu aqui, eu tava fudido. Entende? É um plano. É um plano. Para eu ter esse consultório aqui, é porque eu estou claramente investindo numa certa direção que eu vou ter pacientes que me pagam mais. Que me pagam 300 reais, 200 e tanto, 300 e alguma coisa. Porque senão não faz sentido. A conta não fecha. Esse dia para trás eu vi um colega concorrente, né, dessa área falando assim, gente, 10 mil reais de faturamento para psicologia não fecha. A conta não fecha. Quem fatura 10 mil reais não dá conta. Depende. Pode não dar conta mesmo, não. Eu acho que eu até entendo o que ele está falando. Mas do jeito que ele fala, eu acho nocivo. Acho nocivo. Porque dependendo de 10 mil reais de faturamento, é mais que suficiente. Tudo vai depender também do seu custo e também do que você quer fazer da vida. Tá tudo bem. Vamos supor que você tem 10 mil reais de faturamento e consiga ficar com seus custos em volta de 2. Pague tudo.
inclusive consiga fazer alguma reservinha e tal. Tá bom, tá não? Ter 8 mil no Brasil, no que é a realidade brasileira, pode ser bom para muita gente. Pode ser bom. Pode ser muito bom. Agora, tem gente que fala assim, não, eu quero ganhar líquido 20 mil reais. Ah, não, aí vai dar mais trabalho. Mas dá para fazer? Dá. Se você souber pensar seu consultório. Então, você precisa ter... Eu acho que a questão é assim, a gente precisa aprender os conceitos. A gente precisa entender como é que a coisa funciona. Saber onde você vai chegar, é você que define. E até porque, como eu estou aqui articulando essa ideia do recomeço, pode ser que seu plano seja um plano que vá ter sentido durante um tempo. Depois é outro plano. A vida muda, né, gente? A vida muda muito. A gente trabalha com mudança, né? A gente trabalha com aberturas, assim, né, na vida. Essa é isso, o nosso trabalho tem a ver com isso também. Então, assim, de alguma forma, eu acho que a lógica do Terra Vista é essa. É ajudar as pessoas a construir um lugar para chegar e entender quais são os conceitos e quais são os caminhos, como construir caminhos para ir até lá. Eu acho que cada um quer um lugar diferente. E eu acho que tá tudo certo isso. Acho que ninguém quer a mesma coisa. Ninguém deveria querer a mesma coisa. Eu desconfiaria se todo mundo quisesse a mesma coisa. Né? Não acho que é o caso, não. Então, o curso tem a ver com isso. E como é que vai funcionar o curso? O que é que eu planejei para o curso? O curso está dividido em 4 módulos. Eu dividi os módulos assim. O primeiro módulo é conceitual, conceitos básicos, mas vou contar uma coisa antes. Antes de fazer o Migratórias, eu fiz um grupo piloto, um curso, mini curso, com 4 colegas, que um deles veio falando, olha, eu estou terminando o mestrado, minha bolsa vai acabar, eu estou fodido, me ajuda. Eu falei, peraí. Eu falei, vamos conversar. Aí conversei com ele um dia, ele quis continuar conversando, eu falei, por que a gente não faz um grupo? Vamos fazer um grupo. Aí juntamos mais 3 pessoas, juntamos mais 4. Aí uma delas saiu rapidinho, achou que o horário estava ruim para ela, ou sei lá se era isso também, mas saiu. Ficamos, né, eu e mais 4. Aí ficamos conversando. Foi um curso muito teórico, que eu não gostei. Porque, assim, foi um curso que eu acho que fica maçante e fica parecendo, o que eu falei foi muito, assim, no clima do que eu fiz. E o que foi a resposta da galera? Me ajudou demais, mas eu não sigo só metodologia não, tá? A resposta foi essa. Eu falei, ótimo, é isso mesmo, não tem que fazer o que eu fiz. E então eu mudei, em vez de seguir essa lógica do que foi esse curso piloto, foi essa de tentar fazer uma coisa prática no sentido de fazer sempre muito articulado a exercícios que cada um vai construindo no seu caminho. Então, o primeiro módulo é um módulo teórico. Mas é teórico em que sentido? Nós vamos discutir conceitos gerais, do tipo captação de cliente, precificação, fluxo de caixa, sabe, essas coisas assim, dos eixos da gestão. Gestão financeira, gestão comercial, gestão de aprendizagem, gestão operacional, e aí os conceitos que vão saindo dali. A segunda parte é a parte do plano do consultório. São os conceitos e as metodologias que têm a ver com a construção de um modelo, de um plano de negócio, mas aplicado à lógica da psicologia. O terceiro módulo é a consequência do plano de ação. Desculpa, a consequência do plano de negócio. São os planos de ação. Olha, minha estratégia é isso aqui, eu quero isso, eu vou alcançar isso, a expectativa é essa, a projeção que eu espero alcançar é essa. Beleza. Então, tá lá definido os objetivos. Agora vamos fazer dos objetivos eles virarem metas para poderem virar planos de ação. Depois que você construi esses planos de ação, você começa a ter mais clareza no que você tem que fazer, afinal de contas. E depois é o módulo 4º, que é um módulo sobre gestão mesmo, assim, no sentido de acompanhamento
das ações, alimentação de planilha, gestão para que de fato os planos aconteçam e tal. E aí tem algumas metodologias também que existem também sobre essa coisa de ter uma metodologia que chama PDCA, que é uma ideia de você planejar, agir, avaliar, refazer, né? É uma coisa cíclica, assim. Esse é um exemplo. Então, assim, o curso todo, ele é basicamente apoiado em 2 documentos, que é o modelo de negócio, o plano de negócio e a planilha de gestão. São dois documentos modelo que eu tenho, que eu uso há mais tempo. A planilha é a minha planilha. Eu já tentei usar aplicativo, o conceito é o mesmo, tá? Eu não gosto de planilha, prefiro aplicativo. Dá na mesma, não muda muito. Mas a planilha você consegue ter uma versão mais geral da coisa. O aplicativo, às esse você precisa comprar um aplicativo e tal, que seja mais completo, mas existem também alguns que eu já testei, e se eu fosse bom de alimentar aplicativo, talvez funcionasse. Eu gosto da planilha, que eu acho que eu vejo mais, assim, tem mais clareza, consigo manipulá-la do jeito que eu quiser. E aí a planilha que eu tenho é uma planilha que eu uso há muito tempo. E é ela que me permite, por exemplo, fazer esse histórico, assim, né, de quanto que eu ganho, quanto que não ganho, como é que é, quanto que foi, quanto que cresceu, qual que é a minha média, por exemplo, qual que é a minha média de faltas, né, pacientes que não aparecem, né, coisas assim que impactam um tanto, né, o trabalho, né, a gestão do consultório. Então, assim, o curso é todo apoiado na construção personalizada desses dois documentos. E esse curso, eu fiquei, assim, tentando pensar como é que eu faço para as pessoas entenderem que, para elas se sentirem seguras com relação a esse curso. Porque a minha ideia não é vender um negócio que não serve para ninguém. Então, assim, eu pensei em estabelecer 2 garantias. Tem uma garantia que é obrigatória, né? Que é uma garantia desse mercado digital. Por exemplo, o curso vai ser vendido no Hotmart, que é uma plataforma daqui de Belo Horizonte, né? Mas é uma plataforma muito grande, a maior do mundo, né? Eu acho que nesse mercado eu acho que é o maior que tem. Eles têm lá um sistema de reembolso se a pessoa desistir do curso. Ah, comprei errado, apertei o botão sem querer, não tem jeito, né? Brincando. Mas assim, comprei, desisti, não é isso, não estou com tempo, minha vida não cabe isso agora, não tem que pensar nisso. Tem um botão lá no Hotmart, você aperta, até 7 dias, ele te reembolsa integral, sem você ter que falar nada com ninguém. Aí tem um prazo para restituição desse dinheiro, que é um prazo do Hotmart, não entra comigo isso não. Mas eu resolvi colocar uma outra garantia, que é assim, você vai fazer o curso. Você quis fazer o curso, acha que vale a pena, mas está só receoso. Acha que talvez, pode ser que não ajude, seja uma fria. Se você fizer o curso, viu todas as aulas, assistiu todas as aulas, eu consigo conferir se você fez ou não fez. E voltar para mim até em 60 dias, falando, não é para mim, não me ajudou, não serve para nada. Eu vou sentar para conversar com você, entender o que você está falando, entender a seriedade desse papo, né? Claro que, né, vou tentar entender se isso não é uma malandragem, sei lá o que é, né? Estou tentando, é sério, né? A promessa é séria, então o retorno de lá para cá também tem que ser sério. E se eu não puder ajudar mesmo, eu devolvo o dinheiro inteiro. Então, assim, são 2 garantias de devolução integral do dinheiro. Uma é do Hotmart, que não tem a ver comigo, e a outra é maior, que é de 60 dias, é comigo. Você vai me mandar um e-mail, vai me mandar um WhatsApp, alguma coisa do tipo. Você vai ter esse canal, se você tiver entrado no curso. O curso, peraí, você já chegou aí, Marina, rapidinho. Então, vai ter essas 2 modalidades. O curso, eles são 22 aulas, sendo que 4 delas são ao vivo. Dessas 4 aulas ao vivo, as 4 vão para a plataforma depois gravadas. Então, se você não pôde participar na hora, ela vai para lá depois.
Como é que vai ser a entrega desse material? Esse material está em fase de produção, ele vai entrar na plataforma, um módulo por semana. Então, segunda-feira agora entra o módulo 1, na outra segunda o módulo 2, na outra 3, na outra 4. Então, no dia 27, se eu não me engano, dia 24 de abril, entra o 4º módulo, já fechando o curso. Eu acho que tem uma aula no 4º módulo, que é ao vivo, então ela vai depois, mas, né, já vai estar lá logo em seguida. Gravou, acabou, já coloco. O que mais? Vamos lá. Perguntas. Alguém tem alguma dúvida aí, alguma ideia? Quer saber? Ô, Lucas, eu tenho quase certeza que você vai abordar isso, mas só por dúvida boba, você vai trazer questões a respeito do modelo híbrido, né? Assim, imagino que não tem muito como escapar Você dessa fala questão online e presencial? online presencial, né? Sim. Ah, Sim. era essa a dúvida que eu tinha. Assim, o curso não discute questões clínicas, né? De a forma, encaminhamento, diferença do clínico, do presencial para o online e tal, mas necessariamente esse debate sobre online e offline, né? É um debate que entra na discussão, acho que é 100% dos momentos, no sentido assim, por exemplo, precificação, quando vai discutir sobre preço. Isso aí impacta. Pode impactar no sentido de aumentar sua margem, depende do custo, né? Tem gente que fala que o custo do online é muito parecido com o do presencial. Eu acho que as pessoas, eu acho que tá errado essa conta, quem fala isso. Tem custo, o online tem custo, claramente tem custo, mas é um custo, às vezes, que permite, se você quiser cobrar mais barato, ele permite um pouco mais isso do que o presencial. Por exemplo, eu não vou falar onde você deve arrumar um consultório, mas assim, é você que vai definir qual que é o orçamento. Se você vai arrumar um consultório num lugar mais caro da cidade, um lugar mais barato na cidade, sei lá, entendeu? Assim, esse debate tem a ver com o projeto que você vai construir. Porque no plano do consultório, né, no que você vai construir, uma das coisas que tem que ter no plano é umas projeções. Assim, projeção de custo, projeção de faturamento, você vai ter que estabelecer isso. Tá? Tem formas de construir isso para você tomar suas decisões. Porque se você não faz isso, qual que é o problema de você não fazer, por exemplo, uma projeção? Às vezes, você está achando que você pode cobrar tal preço, e aí, de repente, você está atendendo um consultório que é mais caro do que você imaginou. Por exemplo, a hora do meu consultório aqui, se eu for pegar os custos e tal, e dividir pelo número de horários que eu vou praticar, a hora do meu consultório é R$67, eu acho que é isso. Eu acho que esse número é importante para você saber. Você tem que saber. Por exemplo, isso significa que, se eu for atender alguém que me paga R$70, eu ganho 3 e 2,50, né? Uma coisa assim. Tem que saber essa conta. Agora, se eu tivesse no online, não tivesse o atendimento aqui, a sala, né, os custos aqui todos e tal, se eu tivesse em outro modelo tributário, outra lógica, né, porque eu aqui sou CNPJ, passei para o CNPJ tem uns 3 anos, não sou, né, pessoa física mais. É outro modelo tributário, eu entro nessas coisas também, entendeu? Isso também está lá colocado dentro do plano. O que você vai fazer, como que vai fazer, quais são os impostos, como é que é a configuração, fala careta, né, outra lá. Mas é uma questão fundamental, assim, entendeu? De qualquer negócio. Sinto muito, gente, a gente tem negócio. É um trabalho que não é CLT, né? Não é um atendimento, não é um trabalho que você vai lá, trabalhou e recebe seu salário. Não é. E isso aqui é uma escolha. Todo mundo está aqui, de alguma forma, escolheu isso. Ou talvez está falando assim, será que eu escolhi mesmo, né? Mas eu escolhi. Eu acho que a maioria aqui escolheu também. Acho que vale mais a pena, ganho muito mais
dessa forma do que se eu estivesse trabalhando numa instituição. Muito mais, sem comparação. Dá para ficar milionário com a psicologia? Depende, se você cobrar R$ 1.700 a sessão, igual teve gente que cobrou aí, acho que dá. Mas se não, não, né? Não é para ficar milionário isso aqui não, né? Mas dá para viver muito bem, né? Essa é uma mentira que contaram pra gente, né? Eu lembro que na faculdade eu ficava assim, gente, esse pessoal falando que psicologia não dá dinheiro, como assim? Aí eu perguntava para os professores quanto que era a sessão, aí eles falavam, eu ficava fazendo as contas, falei, como assim? Que não dá dinheiro? Como assim? Eu então não sei o que é dinheiro, o que o pessoal tá. A referência é outra, percebe? Mas o que isso diz para nós? Para o campo? O que isso diz? A psicologia é elitista pra caramba. O pessoal considera ganhar R$ 10.000 por líquido pouco. Eles consideram pouco. Ah, é pouco ou é muito? Eu quero ganhar mais, mas é pouco. É muito, gente, para a realidade brasileira. Tá doido. Tá doido. É muito dinheiro, considerando o que é. Aí joga no Google, salário médio do psicólogo clínico, 2.400 e poucos reais. Tá maluco? Não faz o menor sentido. Mas, assim, é a realidade. Então, assim, esse pessoal que fala, psicologia não dá dinheiro, é porque esse pessoal é herdeiro, esse pessoal tem dinheiro de outro lugar que você não sabe, que eles estão falando assim, eu vivo é de outra coisa. Psicologia eu faço porque eu gosto. Quem fala isso é porque tem muito dinheiro. Não é a minha situação, não é a situação de muita gente estar aqui, algo de alguns pode até ser, né? Mas é a confusão da área. É a confusão da área. Por que a gente não pode aprender essas coisas de gestão? Por que isso não aparece? Por que esse conhecimento é meio incômodo? Porque a gente fica lá sustentando os estereótipos de genialidade dessa galera muito rica e que antes de formar já está com a agenda cheia. Por quê? Porque conhece uma cambada de gente que poderia pagar e que já está acostumada a consumir serviço de psicologia. Agora, se você vem de uma outra realidade, outra cidade, de um outro lugar, mudou de lugar, sei lá o quê, você não tem esse canal. Você não construiu esse fluxo não está pronto. Esse fluxo de paciente que precisa ser construído não tá pronto. Tem gente que já vem pronto. Tem gente que a coisa está pronta mesmo. Né? Eu não preciso citar nomes, mas algumas pessoas aqui, que são do mesmo lugar que eu, conhecem algumas pessoas que antes de formar já estavam com a agenda cheia. Por quê? Porque é genial? Não, gente. Não é, não. Não é, não. É porque a pessoa conhece um tanto de caminho que funciona. E aquilo está tão impregnado que ela nem percebe que está lá. Ela já está cheia de carta de apresentação para onde ela quiser. Vai para onde quiser com as cartas de apresentação que ela tem. E quem não tem? Né? Valores do curso e tempo de acesso. Marina, né? O curso vai custar R$ 799. Ele pode ser parcelado até 10 vezes lá na plataforma do Hotmart. Esse parcelamento tem uns juros lá, pequenos, do próprio Hotmart, mas dá para parcelar. Eu acho que dá menos de 90 por mês. Alguma coisa por aí. Eu acho um preço bom para a primeira turma. Eu estou com esse preço porque é a primeira turma. Eu acho que esse curso deveria estar colocado como R$ 1.000. Pensando aqui como gestão, como negócio, como estrutura de negócio, eu acho importante vocês entenderem que esse preço não paga nem os custos que eu tive até aqui. Esse projeto gasta um tempo, e no sentido até de oportunidades de trabalho, de coisas, porque eu paro de atender para poder fazer os trabalhos aqui no Migratórias, lá, né, na página, e também na gravação, nessa aula aqui, planejamentos e tudo mais. Então, assim, esse preço é um preço que eu considero hiper justo
pelo que eu acho que pelo que é o que está sendo comercializado. Porque nós estamos aqui conversando para estabelecimento de carreira. Esse curso é para você estabelecer sua carreira, encontrar seu caminho e fazer isso. A gente poderia ter argumentos muito fáceis para poder aumentar o valor desse curso para você, aumenta o valor no sentido assim, a percepção de valor, né? O quanto que você acha que esse curso vale. Se eu te dissesse que com algumas coisas que você vai aprender no sentido por exemplo, da captação de pacientes, né, que foi um debate que a gente começou a fazer aqui, se você conseguir um paciente que te pague R$100, em 2 meses você pagou o curso. Então, não faz muito sentido considerar isso um valor tão alto. E eu estou colocando esse desconto por ser a primeira turma, porque eu acho que faz sentido, vale a pena, acho que é bom para mim que o curso aconteça com um fluxo de pessoas maior, e acho que vale a pena bancar esse desconto dentro desse negócio meu, e é isso. Estamos já esclarecido, acho que todos os pontos. Mudei para Formiga bem na pandemia. Felizmente tem vindo clientes indicados pelos ex-clientes. Ué, Marina, quem você é? Porque eu sou de Formiga também. Depois você mexe comigo lá no Instagram. Vizinha da sua mãe. Aí, tá vendo? Tá certo. Aí, tá vendo como é que fluxo de indicações é assim também, sabe? Tem coisas que acontecem assim. Minha mãe é uma pessoa super conhecida lá na cidade. Então, assim, a minha mãe é ponto de referência, sabe? Quando eu fui atender no interior, eu não fui para qualquer interior, eu fui atender lá na cidade dos meus pais. E quando eu cheguei lá, mandei carta, aí eu fiz a tarefa, né, de fazer contato com um monte de gente, visitei um tanto de médico, fiz uma carta de apresentação, floreei o negócio, não deu nada. De onde vinham meus pacientes? Da minha mãe, que é ponto de referência, o filho da Eliana, que estudou fora, não sei o que, está atendendo aí na cidade. Aí começou a chegar uns pacientes. Mas aí depois eu falei, não vou ficar atendendo aqui não faz menor sentido para mim ficar nessa loucura de viajar para atender. A minha pergunta você pulou. Qual pergunta? Dos valores? O tempo de acesso. O tempo de acesso do curso, eu acho que ele é definido também lá no Hotmart, assim, eu acho que é 2 anos, eu posso dizer isso depois, eu não sei falar. Por mim, o curso fica disponível. Ele vai ter, quem entrou, por exemplo, o pessoal do curso piloto, eu já falei com todo mundo. Quem fez o curso comigo, eu vou dar o canal de entrada aqui para poder fazer o curso. Então, a minha ideia é essa, assim, vocês vão ter isso disponível durante muito tempo. Não sei quanto tempo, posso olhar isso aí. Monitoria individual, haverá? Essa é uma pergunta que muita gente veio fazer antes de eu lançar o curso. Você dá consultoria, você dá mentoria, você dá coisas desse tipo? Eu não tinha visto, Priscila, que você tinha perguntado. Eu vou fazer isso depois. A minha ideia desse curso do Terra Vista é lançar ele agora, organizar, isso vai dar um trabalho, depois as aulas vão estar gravadas, então aí isso me permite depois começar a fazer essa lógica de mentoria individual. Eu não gosto desse nome, não. Vou ver ainda como é que eu vou chamar isso, mas a ideia é assim que a gente possa assim, conversar. É o que eu fazia antes, sabe, de começar essa lógica aqui, que é conversar no 1 a 1. Eu acho que pode ter, eu acho que funciona bem o modelo de grupo, no sentido de você escutar ideias diferentes, ver modelos diferentes, ver que você não precisa pelo mesmo caminho do que o outro está indo. Às vezes você tira uma ideia que pode funcionar para você também, então eu acho que funciona bem em grupos assim, pequenos, né, de 4, 5 pessoas. Talvez eu vá abrir coisas desse tipo. Mas isso daqui uns 3 meses, recomendo que faça o curso primeiro para ficar mais fácil de conversar, né, o conceito dá uma iluminada na prática, né, para isso que serve teoria, né. Deixa eu ver aqui no Instagram o que apareceu. Uma colega aqui, ó, né, que foi aluna minha, dizendo que
Eu mesma sou corretora de imóveis hoje porque a psicologia não conseguiu me sustentar, ou eu não dei conta de engajar, enfim. Mas ainda amo minha profissão, né? Tem outras pessoas aqui no grupo, aqui no Meet, que também foram para outras áreas, né? E estão voltando, né? Na faculdade não aprendemos a empreender com psicologia. Aprendemos que para começar a ganhar dinheiro é com pelo menos 10 anos de profissão. Já ouvi isso de alguns professores na faculdade. Cíntia, e talvez tenha sido eu que falei isso para você, se não me engano aqui. Eu falava isso de forma crítica, porque foi o que eu escutei de alguns professores. Eu achava isso um absurdo, continuo achando e hoje até acho mais. Eu considero assim que meu consultório demorou uns 6 anos para pegar. Eu acho que não faz o menor sentido que ele demore tanto tempo. 10 anos, se você contasse para qualquer pessoa que está abrindo um negócio, que o negócio vai funcionar daqui 10 anos, a pessoa vai falar para você, como assim? Né? Então, não faz sentido para nós também não, né? Não acho que faz, não. Acho que a gente precisa ir para outro caminho, né? A gente precisa fazer a coisa acontecer mais rápido. Eu acho que menos de um ano, eu acho perigoso por várias razões, eu já falei, mas eu acho que não faz sentido também que demore 2 anos, mais de 2 anos para poder a coisa estar te dando algum fruto, não, sabe? Eu acho que 2 anos eu pessoalmente não teria minha agenda cheia, no sentido assim, minha ideia é trabalhar com 35 pacientes, eu não encheria 35 vagas nos primeiros 2 anos, não faria isso comigo, não acho que faz sentido. Sobre o negócio do empreendedorismo que falaram aqui, esse é um debate que eu acho que um dia a gente vai ter que fazer de maneira mais demorada, né? Eu tentei conversar um pouquinho sobre isso com algumas pessoas há pouco tempo, porque eu tinha visto uma sequência de uns 3 posts de colegas criticando essa lógica do empreendedorismo, falando do quão nocivo isso é para a sociedade, para a psicologia, que isso devia ser varrido, a palavra colocada era essa. Essa ideia de que o empreendedorismo deve ser varrido, eu pessoalmente, sem poder aqui, não vai dar tempo de explicar muito, eu pessoalmente acho uma loucura, assim, uma falta de entendimento do que é a discussão sobre empreendimentos, sobre empreendedorismo. Eu acho que tem que saber diferenciar o que é empreendedorismo de palco, que é essa coisa lifestyle de empreendedor. Eu acordo às 5 horas da manhã, tomo um banho gelado, tenho uma vida toda regrada, tenho métrica de tudo, eu tenho métrica de quanto tempo eu durmo, de o que eu como que eu como, horário, tempo de lazer. Essa lógica que apareceu aí há pouco tempo e que encheu de trabalho para os coaches, né? Eu acho uma loucura. Acho um negócio a ser combatido mesmo, esse lifestyle, essa ideia, essa noção de empreendedorismo de palco, porque aí vira aquela coisa de fazer curso para vender curso, sobre vender curso, e é um negócio assim meio pirâmide quase, né? Você vende uma coisa que não necessariamente você também dá conta de fazer, e aí fica uma coisa meio complicada, péssima e nociva para muita gente, inclusive para quem pratica, né? Vamos falar assim. Mas a discussão sobre empreendedorismo, ela não é só isso, né? Não é só isso. O empreendedorismo vai ter uma palavra muito antiga, né? Assim, é uma palavra que está colocada, acho que a primeira vez que usaram esse termo, ela vem do francês, foi em 1700 alguma coisa. Então, assim, tem sim um certo nascimento num momento da humanidade, da história, em que nós estamos falando pós-revolução industrial, é uma discussão sobre novos negócios, tem um contexto aí burguês mesmo, mas eu não sei se é isso que tem que ser combatido,
mesmo, né, mesmo nessas discussões sobre você acabar usurpando o trabalho do outro, né, no sentido assim, de exploração, mesmo nesses debates, nós não estamos falando que uma pessoa que tem um consultório de psicologia está explorando alguém. Um dono de uma padaria, um dono de um pequeno negócio, um dono até de uma coisa relativamente média, né? Nós estamos falando de exploração, a discussão sobre exploração que eu acho que precisa ser feita é a história aí que tá tudo certo. O cara tem um erro no balanço da empresa de 40 bilhões e é isso. Ah, não é tão simples assim, você não entende dessa área? Não entendo muito mesmo, não. Mas eu acho que esse que é o debate aí, essa que é a discussão que talvez precisasse ter. Então, assim, sou totalmente contra a ideia de ficar discutindo empreendedorismo lifestyle, mas isso aqui que a gente faz, gente, sinto muito, é empreendedorismo. Nós estamos aqui nos arriscando de alguma forma, não estamos inventando nenhuma roda, né? Nós estamos num modelo de negócio hiper conservador, que é atendimento, né, aos pacientes, conservador nesse sentido de um modelo antigo de negócio, nada muito novo, mas que ajuda muita gente e que é o nosso modo de vida. Não é nada além disso. Então, acho complicado esse debate, às vezes, e às vezes que eu tentei conversar sobre isso, o papo era assim, quem fala isso, quem fala que precisa diferenciar uma coisa da outra, é porque está confuso. Eu acho que confuso, pessoalmente eu acho que confuso é quando você está supostamente dando uma profundidade para um negócio sem entender o conceito, assim. E eu acho que o debate sobre crítica a essa discussão empreendedorismo, no sentido de exploração e tudo mais, não é para ser feito nesses campos aqui nossos, não. Acho que aqui, pelo contrário, acho que a gente tem que ter abertura para poder ir aprender, poder beber nessas fontes aí, sabe? Faz muita falta, por exemplo, né, a conversa que a gente teve aqui mais cedo com a Gabriela, a partir da pergunta da Gabriela, faz muita falta a gente não saber o que é um canal de venda. Faz muita falta. Faz muita falta saber que um negócio está em risco quando você só tem um cliente. No caso nosso, um cliente seria assim, uma fonte de encaminhamento. O negócio está em risco. Né? Faz muita falta a gente ter noção de que se você não fizer suas contas, você não vai aposentar. Se você não fizer, se você não cuidar dessa coisa, a aposentadoria vai ser um problema. Eu quero ganhar 20 mil por mês. E não junta nada, gasta tudo. A pessoa não tem uma condição de organizar um fluxo de caixa mínimo. O nosso negócio, gente, é uma loucura, porque assim, é um negócio hiper simples, não tinha como não cuidar, não tem como não cuidar, e a gente não cuida. O nosso negócio não precisa de muito paciente, cliente, e a gente não tem. É uma loucura. Você fala para um dentista que você só precisa, para os próximos 2 anos, de 30 pacientes, ele vai falar assim, quê? Eu preciso de 30 para essa semana. Se eu não tiver 30 pacientes essa semana, eu estou ferrado. E nós da psicologia, que prestamos um serviço mega importante, muito importante, a gente não consegue. A gente está muito mal posicionado na sociedade. Muito mal posicionado. Eu posso perguntar para qualquer um de vocês aqui, se vocês tivessem uma consulta de um nutricionista grátis, você iria? Trocar uma ideia, tivesse abertura? Muito provavelmente a maioria diria que sim. Se alguém falasse assim, olha, eu tenho um colega meu que está atendendo, está com a agenda disponível, você pode ir. Não vai. Tem razões clínicas para isso, resistência, tem um tanto de leitura clínica que dá para fazer essa história. Mas a gente não está valorizado não, gente. Média do salário do psicólogo clínico no Brasil, R$ 2.400. 2 salários mínimos. Está errado, está muito errado. A gente precisa aprender a ganhar R$ 1.700 a sessão? Não. Essa galera é a que vai puxar a média para cima. Não tem nada contra eles também.
Tá tudo certo, eu não vou cobrar isso. Mas, né, tá tudo certo, tudo certo. O que não pode é a gente ter um tanto de colega que começa a atender, cobrando R$ 20 a sessão, não vai pagar as próprias contas, vai ter que trabalhar com outra coisa e vai abandonar os pacientes. Não tem o que fazer, a pessoa vai ter que pagar as contas. Então, assim, precisamos melhorar, né, enquanto conjunto, assim, sabe? Eu acho que esse problema não é um problema individual, não pode individualizar ele, mas eu penso minha tarefa aqui, nessa lógica de migratórias, com duas frentes. Uma frente é a migratórias, página, conteúdo gratuito, liberado, não sei o quê. Essa é a minha tentativa de contribuir um pouco para arejar o debate, deixar isso entrar. Do outro lado, é essa lógica aqui dos cursos, que vai ser uma coisa mais de ajuda individual, no sentido de que cada um vai, né, tentar se organizar, pensar as próprias questões, potencialidades, fragilidades que cada um tem, para poder construir seu caminho, né? Então, eu penso minha tarefa aqui com vocês nesse sentido. É isso. Falei o mundo. Normalmente eu falo muito. Eu tinha pensado que eu ia fazer 1 hora e meia aqui de conversa, já estamos em 2 horas. Um abraço para vocês. Amanhã de manhã eu lanço a página do curso. Vai estar lá no Instagram. Quem não tiver lá no Instagram, por favor, se inscreve por lá, chama os amigos, compartilha, clica no sininho. Tem o sininho agora no Instagram, tá, gente? Tem que clicar lá, me ajuda bastante. E a gente se vê por aí, vai conversando, tá bom? Um abraço também pro pessoal do Instagram que tá aí. Tchau.